A mensagem dessa noite é um dos textos, é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia Sagrada. A mensagem dessa noite é a parábola mais conhecida de Jesus. A mensagem dessa noite, ela fala de vida, mas também fala de morte, ela fala de arrependimento, fala de perdão, fala de reconciliação, fala de tristeza, fala de alegria. Eu creio que se você é uma pessoa ligada, você já sabe qual é a parábola que nós vamos meditar nessa oportunidade e qual é o texto que nós vamos ler agora. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o médico Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. É claro, você é uma pessoa esperta, ligada, sabe que vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Pródigo é a palavra para gastador, sinônimo, de gastador. Então, a parábola do filho pródigo é a parábola, a história com efeito moral do filho gastador. Então, abra sua Bíblia e deixe aberta ou ligue, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, eu vou ler na nova versão internacional. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, em alguma outra versão você vai encontrar as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu
nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que Deus abençoe mais uma vez a leitura da sua santa palavra. Bom, agora que a gente leu toda a história, eu quero voltar a ler 3 versos e peço que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia. É o verso 17, o verso 24 e o verso 27. Verso 17 diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Agora o verso 24: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Por fim, o verso 27. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Esses 3 versos tratam de algo que nós não gostamos muito de falar, mas que é real em nossa existência. Esses 3 versos falam sobre a morte. E em especial o verso 17, quando o filho pródigo cai em si e diz que está morrendo de fome. Então esse rapaz toma uma decisão. Ele toma a decisão de levantar-se, ir ter com o pai dele e dizer para o pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele levantou-se, voltou para o pai e fez essa declaração. Amados, eu vejo aqui uma decisão que poderia muito bem chamar de antes de a morte chegar, que é o título da mensagem desta noite. Antes de a morte chegar. Perceba bem o que o filho disse: eu vou levantar-me e vou estar com meu pai. Quero então com isso pensar nos tipos de morte que nós encontramos dentro da narrativa da parábola do filho pródigo. É interessante observar que aqui há 3 declarações. Veja a primeira declaração: estou morrendo. A segunda declaração: vivo e com saúde. A terceira declaração: estava morto. O que isso significa? Significa que aqui nós encontramos 3 visões diferentes da morte. Temos 3 visões sobre a situação em que se encontram as pessoas. Mas primeiro, como seu pastor, eu gostaria de fazer alguns tipos de perguntas para aplicar nas nossas vidas. Não é da série perguntas que eu posso fazer só porque eu sou seu pastor, não. São 3 perguntas bem próprias para esse momento da palavra. A primeira pergunta: como você acha que as pessoas veem você quando passa na rua? Quando conversa com você? Que tipo de pensamento você acha que essas pessoas fazem a seu respeito? Pensamentos de acordo com o contexto da parábola: está vivo e com saúde? Está morto? Ou está morrendo? Que tipo de pensamento você acha que as pessoas têm de você com relação a isso?
A segunda pergunta, parecida com a primeira, só que em vez de você pensar das pessoas, eu quero que você pense de você. Como é que você se acha agora? Vivo e com saúde? Morrendo? Ou sente-se morto? Primeiro eu perguntei o que você acha que as pessoas pensam de você. Segundo, eu estou perguntando como você se acha agora. E a terceira pergunta é: como acha que Deus vê você? De acordo com o contexto da parábola do filho pródigo. Como você acha que Deus lhe vê? Morto, morrendo ou vive com saúde? Será que você já consegue perceber e entender o que eu vou querer dizer para você ao longo dessa mensagem? Este é mais um ensinamento que Deus coloca para nós nesta parábola. Está morto, vivo e com saúde, ou está morrendo? Tem uma história bem interessante que um garoto encontrou um sábio. Sabe aqueles sábios, tipo aquele sábio chinês, né? Esse garoto tinha um pássaro na sua mão. Um passarinho, uma cambaxiga, um passarinho pequenininho, né? Estava na sua mão. Quando ele viu o sábio, ele botou as mãos para trás, e perguntou para aquele sábio: ó grande sábio, eu tenho nas minhas mãos, voltadas para trás, um pássaro. Você que é um grande sábio, você que é uma pessoa culta, é tão culto que quase que parece que lê os pensamentos da gente. Esse pássaro que eu tenho aqui na minha mão, ele está vivo ou está morto? Vou repetir a pergunta que o menino fez para o sábio. Esse pássaro que está aqui na minha mão, ele está vivo ou está morto? Você sabe a resposta que o sábio deu? O sábio olhou assim, bem para dentro dos olhos, direto nos olhos do menino e falou: a decisão é sua. A decisão é sua. Meu amado, aprendemos com essa história que estar vivo, estar morrendo ou estar morto, a decisão é sua. Depende de você. A decisão de fazer o que devemos de fazer é nossa. Nós somos quem deve tomar a decisão. Então vamos ver os 3 tipos de declarações que nós encontramos nesta parábola. Primeira, o conceito de morte do filho pródigo, do filho perdido. Ele tinha um conceito de quê? Estou morrendo. Ele olhou para si próprio, ele emocionalmente fez uma análise dele e disse: quantos trabalhadores de meu pai estão tendo comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Esta análise terrível foi feita em um lugar terrível, numa situação também terrível. Ele estava dentro de um chiqueiro de porcos numa fazenda, chafurdando no meio da lama dos porcos. Para piorar a situação, querendo comer a comida dos porcos. E para piorar ainda mais, não conseguia. Você sabe que o judeu considera o porco um animal imundo. Até hoje. Eles não comem porcos, né? A gente come, a gente não vê problema nenhum, né? Desde que feito como tem que ser feito. Carne de porco é muito deliciosa. Mas o judeu não come, ele considera o porco um animal imundo. Então Jesus,
ao colocar esse rapaz nessa história, nessa parábola, dentro de um chiqueiro, no meio da lama dos porcos, querendo comer a comida dos porcos e não conseguindo, Jesus está querendo dizer que aquele garoto, aquele menino desceu o mais fundo possível na sua vida. O filho perdido se olha e se encontra num estado de inanição, quase morto. Ele está ali se sentindo perto da morte. Por isso ele diz: estou morrendo. Olha para mim agora e presta bastante atenção no que eu vou te dizer agora. É possível morrer emocionalmente antes de morrer fisicamente. É possível você morrer emocionalmente antes de morrer fisicamente. Porque há pessoas que resolvem, que decidem morrer. Elas se entregam e vão caindo até a morte. São pessoas que não lutam pela vida. São pessoas que se entregam. Por isso, meu amado, minha amada, por isso, meu amigo, minha amiga, antes que a morte chegue, nós entendemos que ainda é possível pensar na casa do Pai. Antes que a morte chegue, é possível parar um momento e dizer, como o filho pródigo disse: quantos lá na casa do meu pai tem fartura e eu aqui estou morrendo de fome. O filho perdido percebe na sua miséria, na sua caminhada para a morte, ou no seu estado de quase morto, que está tendo menos consideração do que os trabalhadores da casa do seu pai. Então ele faz uma autoanálise do seu estado emocional. Quando ele parou para pensar na sua situação, ele viu que ele estava perto da morte, porque ele tinha perdido tudo. Ele tinha perdido o dinheiro que ele tinha herdado, ele tinha perdido o prestígio, aceitação, estima, higiene, alimentação, porque ele passava fome, diz a Bíblia, perdeu a sua dignidade, ele perdeu tudo e estava quase perdendo a última coisa que lhe restava, que era a sua vida. Ele analisou as suas emoções além do seu estado físico e percebeu que estava perto do fim. A morte, no conceito desse filho pródigo, desse filho perdido, é algo que está prestes a acontecer. E ele percebe que para que não morra fisicamente, ele precisa tomar uma decisão, sair da lama, levantar-se daquela lama, tomar a decisão de voltar para casa e reconciliar-se com seu pai. Só assim ele restauraria a sua vida emocional. Só assim ele teria de volta as suas emoções que perdeu quando decidiu sair de casa. A restauração das emoções, com certeza, lhe daria segurança física também. Quando longe da casa do pai, é impossível sentir-se seguro. Aquele moço estava arrasado e ele percebe que a única forma de reconquistar a autoestima, restaurar a sua vida, é a partir do momento em que volta e pede perdão para o seu pai e reconcilie-se com ele. As pessoas que quiserem ser bem equilibradas emocionalmente precisam pedir perdão a Deus. As pessoas precisam se reconciliar com Deus. Você precisa se reconciliar com Deus. Muitos que estão ouvindo essa mensagem agora eu conheço, são minhas ovelhas, ou foram minhas ovelhas, mas continuam minhas ovelhas do coração. Conheço as suas vidas, mas há muitos que estão ouvindo essa mensagem agora ou vão ouvir no futuro, que eu não sei a sua realidade, mas eu sei que uma coisa é certa: você precisa reconciliar-se com Deus. É impossível viver em pecado
É impossível viver em pecado e estar bem emocionalmente. Porque o pecado mata, o pecado faz mal, o pecado nos estraga. O pecado destrói as emoções, destrói a alma. É aquela velha comparação daquela fruta que por fora está linda, mas quando você dá aquela mordida, está totalmente podre por dentro. É impossível estar bem com Deus se estamos afastados dele. Por isso, quando falo de morte, tanto física quanto emocional, do ponto de vista daquele que está vivendo as emoções da morte, estou apresentando a oportunidade que se tem de reconciliar-se com o Pai. É possível se reconciliar com Deus depois da morte? A Bíblia diz que não. Depois que morre, não. Sou eu que diz não, é a Bíblia, está lá na Bíblia. O moço, o filho pródigo, o filho perdido, ele sentiu a separação do pai, sentiu que os seus erros afastaram cada vez mais da casa do seu pai. Os traumas e desentendimentos que temos com algumas pessoas, ou mesmo com Deus, precisam ser consertadas antes que a morte chegue. Você tem algum desentendimento com alguém? Você tem algum trauma com alguém? Com algum parente próximo seu? Pai, ou mãe, ou irmãos? Família, amigos? Olha, você precisa se reconciliar antes que a morte chegue. Do contrário, você vai estar como filho chamado pródigo, morrendo. E é muito interessante o que a Bíblia nos ensina sobre isso. A Bíblia diz que acontece quando nós guardamos em nosso coração a mágoa. A Bíblia nos ensina o que acontece quando nós guardamos no nosso coração ressentimento, quando a falta de perdão, quando a rebeldia e qualquer outro sentimento negativo quanto a Deus e quanto ao nosso próximo. Está lá no Salmo 32, verso 3. Salmo 32, verso 3 diz o seguinte: quando eu escondi os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Sabe o que é isso? Dê uma pesquisada, que diz esse texto. Ele está falando de uma doença muito comum, que com certeza você já ouviu falar, ou até mesmo tem. Chama-se reumatismo. Só para ilustrar melhor e você entender, reumatismo é o termo usado para designar um grupo de doenças que afeta articulações, músculos, ossos. E a pessoa que tem muitas dores, fica com os movimentos restritos. Muita gente está aí, sofrendo, somatizando os seus pecados escondidos. Muita gente está sofrendo de doença. E não é só doença emocional, não. É doença física. Como diz a palavra de Deus, quando escondi os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Muita gente está sofrendo por causa de pecados escondidos, pecados não confessados, por causa de mágoas, de ressentimentos, de falta de perdão, de rebeldia contra Deus e contra o próximo. Mas a verdade, meu amado, é simples. Quando guardamos ou alimentamos ressentimentos, mágoa contra alguém, falta de perdão, somos nós que mais sofremos. Desculpa, me perdoa o termo que eu vou usar agora. Me perdoa. Mas não me vem outro na mente do que seja esse. Não é um termo muito usado, né? Que se aconselha usar numa mensagem. Mas eu tenho que usar. Me perdoa, tá? Mas é burrice a pessoa guardar a mágoa, a falta de perdão contra o próximo, achando que com isso está fazendo mal para o próximo. É burrice. Está fazendo mal contra você mesmo, ô cidadão.
Porque você vai alimentar mágoa, falta de perdão, você vai sofrer mais ainda. Pode somatizar, e aí às vezes aquela úlcera, às vezes aquela dor na perna, às vezes aquela dor que você sente, é falta de perdão que você não libera para o seu irmão, para alguém próximo a você, é mágoa, é ressentimento. Você fica cheio de doença, cheio de dores, problemas no osso, no coração, no estômago, porque os seus pecados, seus erros somatizam em seu corpo. É preciso curar, é preciso restaurar, é preciso perdoar. Aquele coração do filho longe do pai, agora, ao olhar as suas emoções e seu estado físico, ele constata que está doente, que está morrendo. Então, ele diz o quê? Eu não tenho a cura para mim, estando aqui no chiqueiro dos porcos. Pelo contrário, aqui eu vou morrer. A minha cura está lá na casa do meu pai, sentado à mesa dele, pedindo perdão a ele. E aquele rapaz toma uma importante decisão. Ele se levanta, ele se limpa daquela lama toda, deixa de lado o orgulho, a soberba, a altivez e parte para a casa do pai. E aí a gente chega no segundo conceito de morte dessa parábola. Dos empregados da fazenda. Eles dizem o quê? Vive com saúde. Olha o verso 22. No verso 22 tem um segundo conceito de morte. Mas o pai ordenou aos seus empregados: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, põem um anel no dedo dele, põem as sandálias nos seus pés. O pai está mandando fazer aquela recepção para o filho, e em seguida, lá no verso 23, ele diz: matem também um bezerro gordo, vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. A declaração do pai é que ele estava morto e viveu de novo. Mas, se você reparar bem, a declaração do empregado ao irmão mais velho diz o quê? O seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Está entendendo? Para o pai, para o filho pródigo, ele estava quase morto. Para o pai, ele estava morto e viveu de novo. Para o empregado, ele volta para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. Prestou atenção? Percebeu? Voltou para casa vivo e com saúde. Sabe por que o empregado disse isso? O empregado disse isso porque o viu chegar andando na porteira da fazenda. Estava lá, capinando, ajeitando lá, e viu, o filho está chegando, está de volta, viu andando, viu de longe. Os empregados cumpriram com as ordens do pai. Olharam e não havia no filho traços de ferimentos da estrada. Aparentemente não estava doente, tuberculoso ou leproso, ou coisa parecida, estava apenas mais magro e sujo. Jesus fala de um moço que chega em casa vivo e com saúde aos olhos humanos. E sabe, meu amado, é isto mesmo que as pessoas veem na gente. Quando as pessoas nos olham de fora, elas veem somente a nossa aparência. Isso porque os valores do mundo são totalmente diferentes dos valores do Pai. E os valores do mundo, na maioria das vezes, são diferentes dos nossos próprios valores, das medidas, dos padrões que nós usamos para nos autoavaliarmos. Quando pensamos, quando paramos para refletir e percebemos que não estamos bem, nem sempre temos coragem de abrir o coração e contar isso para outras pessoas. Porém, quando ficamos sozinhos, quando deitamos a cabeça no travesseiro, ou quando sentamos em qualquer situação, no volante do carro, no trabalho, no ônibus, no trem, no metrô, onde quer que esteja, nós podemos chegar à conclusão de que estamos morrendo. Mas os nossos amigos que estão sentados à mesa, do lado do carona no carro, do lado do banco do metrô, a esposa está deitada do nosso lado, ou o marido que está passeando conosco, vão olhar para nós e vão dizer o quê? Ele está bem, está vivo e com saúde. Isso acontece porque não contamos para eles as nossas emoções. Eles simplesmente olham para você e dizem: ele está bem,
está vivo e com saúde. Quantas pessoas que vivem ao nosso redor, que nos divertimos com elas, jogamos, brincamos, trabalhamos, comemos, vivemos com elas, e olhando para elas de modo superficial, apenas exterior, como os empregados da fazenda fizeram, nós dizemos, estão bem, não vivem com saúde. Mas só elas sabem o que está lá dentro delas. Aliás, muitas dessas pessoas nem mesmo sabem tudo que está lá dentro delas. Perceba bem, meu querido, o filho pródigo não disse estou morto, ele disse estou morrendo. A percepção dele é de que estava num processo de morte e que se ele continuasse longe do pai, ele iria morrer. E quando os servos olham aquele moço voltando, eles dizem, ele está vivo e com saúde, porque na concepção daqueles servos, quem anda está vivo. Quem anda está vivo. Sabe o que é isso? É a análise da aparência, muito comum hoje em dia. Para o mundo, mesmo que você esteja quebrado por dentro, mesmo que você esteja esgotado, mesmo que você sinta vergonha de voltar para casa sujo, ainda com o cheiro do chiqueiro de porcos, mesmo que você esteja vindo para casa cabisbaixo, mas se você está andando, você está vivo e com saúde. Assim é como o mundo vê as pessoas, só a aparência, e portanto para o mundo você está bem. O mundo, as pessoas que nos cercam, analisam pela aparência. Aliás, a sociedade humana vive das aparências. Hoje em dia, então, muito mais ainda, vive só de aparência. É interessante observar que o filho perdido disse, estou morrendo. Antes que a morte chegue, sem que percebamos por causa da análise superficial da vida ou a morte da aparência, é preciso reconciliar-se com Deus. E chegamos no terceiro e último conceito da mensagem dessa noite, que é o conceito do pai. Estava morto. O terceiro conceito de morte é o conceito do pai. E o pai, você sabe muito bem, é Deus na parábola. O conceito da morte espiritual está no verso 24, quando o pai declara realmente na chegada do filho na sua casa. O pai diz, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Olha, querido, lembra, o filho olhou para si mesmo e disse, estou morrendo. Os empregados, quando viram o moço chegar em casa andando, disseram, ele está vivo e com saúde. Mas Deus, o Pai, que conhece a nossa intimidade, Deus, o nosso Pai, que conhece o nosso interior, conhece a nossa vida, Ele olha para você e diz, está morto. Porque enquanto o homem não se reconciliar com Deus, ele está morto. Eu dou graças a Deus pela sua vida. Está na igreja. Eu posso afirmar, você está vivo e com saúde. Não pelo aspecto puramente físico, o aspecto externo, mas porque você nasceu de novo. Você aceitou Jesus, estava morto e viveu de novo. É o que o Senhor Jesus ensina em João capítulo 3, no seu famoso diálogo com Nicodemos, e chama de o novo nascimento. E que, segundo a parábola do filho pródigo, se dá quando a gente toma a decisão de voltar para a casa do Pai, se dá quando a gente decide se reconciliar com o Pai, se dá do momento em que eu creio no Senhor Jesus como meu suficiente Salvador. Para o pai do filho pródigo, a morte já havia chegado com a separação. Para o pai do filho pródigo, quando ele decidiu ir embora, ele morreu. Para o nosso Pai Celeste, a morte é a separação dele. Na visão do pai do filho pródigo, por ele estar ausente da sua casa, ele estava morto espiritualmente. Mas antes de a morte física chegar, precisamos aceitar
a dura realidade de que o afastamento de Deus divide as pessoas entre aquelas que ainda não voltaram para a casa do Pai, daquelas que já voltaram para a casa do Pai. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, alguns estão vivendo à beira da morte, quase que em coma espiritual. Deus, que nos vê integralmente, vê o filho morto espiritualmente, morrendo emocionalmente, mas vivo fisicamente. Foi assim que Deus enxergou aquele rapaz, pois ele conheceu o seu estado, assim como conhece o seu estado agora. Para todos que vissem aquele moço chegando, segundo a parábola, ele estava vivo, mas só o pai sabia que alguma coisa não estava boa, que alguma coisa estava morta e que precisava ser restaurada. O filho pensava: pai, pequei, aceita-me como um trabalhador teu, porque ele sabia que alguma coisa precisava ser restaurada. Então a Bíblia diz que Deus, que nos vê ainda longe, Deus, que nos vê no caminho de volta, nos recebe de braços abertos, nos promove completa restauração, porque Deus nos vê na nossa miséria, Deus nos vê no nosso interior. É o que diz o verso 20. Então ele saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando ele estava longe da casa do pai, longe de casa, o pai o avistou e com muita pena, com muito amor pelo filho, corre e o abraçou e beijou. Interessante que Deus nos recebe e nos restaura, conforme os versos 20 e 24 diz. Ele estava morto e a Bíblia diz que viveu de novo. Quantos deixam para fazer a sua reconciliação com Deus quando estão às portas da morte e perdem a oportunidade de servir a Deus durante a sua vida? Isso faz me lembrar de uma história que eu contei muito tempo atrás lá na igreja. Eu vou contar aqui de novo, que é a história do homem e do biombo do hospital. Sabe o que é biombo, né? São aquelas paredes móveis que a gente pode colocar em qualquer lugar para separar um ambiente do outro. A história é o seguinte: aquele homem era um marido que a esposa crente todo dia falava de Jesus para ele, e ele não dava a mínima. Ainda dizia para a mulher o seguinte: olha, mulher, esse negócio de religião é para mulher que não tem o que fazer, eu tenho mais o que fazer na vida, não vou ficar pensando em igreja. Sempre jogava fora qualquer ideia que viesse incomodá-lo com relação à igreja, a Deus, a Jesus. Ele era um completo descrente. E a esposa sempre dizia: olha, marido, você precisa aceitar a Jesus. E ele respondia: não preciso, você que precisa, fica com você com ele. A esposa repetia insistentemente: mas marido, você também precisa de Jesus. E ele não aceitava. Ela, quando tinha oportunidade, ela falava: marido, você pode morrer um dia e sem Jesus você vai para a eternidade perdido, vai para longe de Deus. Na mesma hora o homem respondia: não, mulher, que morrer nada, eu tenho muita vida pela frente, estou novo ainda. Até que um dia aquele homem foi parar no hospital, doente, muito doente. Ele conhecia aquele hospital, já tinha ido lá fazer visitas de conhecidos, e ele sabia de um detalhe daquele hospital. Nas enfermarias daquele hospital, quando as pessoas estavam para morrer, os enfermeiros traziam um biombo, colocavam em volta da pessoa, para que os outros doentes não vissem a agonia de quem estava para morrer e não sofressem também. Lá estava ele, na enfermaria, junto com outras pessoas, pensando na vida, pensando naquilo que a mulher havia dito para ele. De repente, meu irmão, entram dois enfermeiros e sabe o que fazem? É isso aí, armam aquele biombo em volta da cama dele. Na mesma hora, aquele homem começou a sentir um monte de treco, começou a ter falta de ar,
coração disparou. E ele começou a achar que ele ia morrer mesmo. Começa a ficar impressionado. E ele diz para si próprio: meu Deus, chegou a minha hora e eu não sabia. Parecia que eu estava tão bem. Será que sou eu que vou agora? O que está acontecendo? Os enfermeiros vieram e botaram esse biombo aqui. Isso acontece quando a pessoa está para morrer. É minha hora, Deus. Naquele desespero todo, aquele homem faz uma oração sincera de entrega de sua vida a Deus, porque estava ameaçado pela morte que estava chegando para ele. E ele conversa com Deus: Deus, me perdoe, porque eu demorei tanto, mas agora eu quero me entregar a Ti, porque eu não quero morrer sem estar salvo, e eu ouço aquilo que minha esposa vem falando ao longo de todo esse tempo. E ele faz essa oração sincera e entrega o coração para Jesus. E ficou ali, esperando a hora da morte. Passaram-se 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, e nada da morte chegar. 2 horas, nada da morte chegar. 3 horas, nada da morte chegar. Aí a pressão foi diminuindo, ele já não estava mais tão nervoso assim, foi se acalmando. Agora que ele estava com a sua vida entregue nas mãos de Deus, ele pensou: bom, se eu morrer agora, já estou salvo. Não tem problema. Eu já entreguei mesmo a minha vida para Jesus. E não é que quando ele acabou de pensar isso, os enfermeiros entraram na enfermaria, foram direto lá onde ele estava, tiraram o biombo e falaram para aquele homem: olha, o senhor nos desculpa, nós erramos de enfermaria, não era para colocar aqui na sua cama isso não. E tiraram o biombo. O homem pede: não saia, espere. Os enfermeiros ficaram assustados e perguntaram: o que houve? Algum problema? O senhor não vai nos denunciar por esse erro, não é? Sabe o que o homem respondeu? Não, eu quero agradecer a vocês. Eu quero agradecer a vocês, porque se vocês não tivessem trazido este biombo aqui, eu não teria entregue a minha vida para Jesus. Depois dessa história, meu amado, eu pergunto: será que alguns têm que esperar a morte ameaçar para tomar a decisão de viver de fato? Alguns deixam para tomar a decisão quando percebem que estão morrendo mesmo, como o filho pródigo, que estava lá na miséria, chafurdando na lama, no chiqueiro com os porcos, já no fim do seu caminho, não tinha onde cair e destruir a sua vida, ele não tinha mais nada a perder. O filho pródigo levanta os olhos do meio da lama dos porcos e olha na direção da casa do pai e decide: perdoa-me, pai, eu vou até aí pedir perdão, eu não quero morrer, porque eu estou morrendo. Aos olhos de Deus, a Bíblia diz que aquele que estava à morte pode viver. Meu querido, você precisa se reconciliar com Deus enquanto tem tempo. Antes que a morte chegue, você precisa ser restaurado. Sabe? Eu quero concluir dizendo o seguinte: Deus vê o homem e sabe se está vivo ou se está morto, espiritualmente falando. A gente vê alguém e acha que está vivo. Nós nos vemos e nos encontramos quase morrendo. Mas Deus percebe, Deus sabe quem está afastado dele. Deus olha para ele, como pode ser que Deus esteja olhando para você agora e falando no seu coração: olha, você está morto, você precisa viver. A minha oração é que Deus te ajude a entender e você entenda e aceite que antes da morte chegar, você precisa voltar para Jesus, reconciliar-se com Jesus, para que Jesus te restaure, Jesus tire o seu pecado, Jesus te dê vida para aqui e para a eternidade. Portanto, antes que a morte chegue, Deus olha para você e diz:
você precisa viver de novo. Que Deus te abençoe. Amém?